Bom dia, irmãos. Vamos iniciar a nossa devocional. Eu vou fazer a leitura do Salmo 40 e eu peço aos irmãos que, por gentileza, mantenham a palavra de Deus aberta no Salmo 40, porque eu lerei vários versículos deste Salmo. Então, Salmo 40, no último versículo, versículo 17. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim, tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia das nossas vidas, Pai. Que tu possas nos conduzir na aplicação da tua palavra, que a tua palavra possa nos consolar e que, de fato, ela possa revelar a tua vontade, Pai. Nos ajuda, Pai, neste devocional. Nós te oramos, Pai Santo, em nome de Cristo Jesus, Senhor. Amém. Amém. Meus irmãos, o Salmo 40, 17, ele fala de algumas coisas, por exemplo, ele fala de inimigos que este homem tinha e que queriam o mal dele, ele fala das suas próprias iniquidades, ele também, alguma coisa, ele fala no início do Salmo sobre uma espera paciente pelo Senhor. E ele também manifesta em vários versículos uma gratidão a Deus, uma confiança, e alerta também com relação à arrogância, à afeição para a mentira. Ele encerra aqui no último versículo no reconhecimento da sua humildade, na sua humilhação. Ele entende que ele é um pobre e necessitado, ou seja, ele não tem o que realmente ele precisa. E ele depende do socorro, do suprimento do Senhor nesse sentido. Então, é um salmo bem edificante e ele é bem consolador. Preste bem atenção aqui, primeiro, com relação aos inimigos que querem o mal desse homem. Os versículos 14 e 15, ele diz aqui: sejam a uma envergonhados e cobertos de vexame os que me demandam a vida. Tornem atrás e cubram-se de ignomínia os que se comprazem no meu mal. Sofram perturbação por causa da sua ignomínia, os que dizem bem feito, bem feito. Essa expressão aqui, bem feito, é uma expressão muito comum na língua portuguesa, falada aqui no Brasil. No hebraico é uma outra, vamos dizer assim, expressão de linguagem. Mas o bem feito aqui explica bem qual é o desejo desses inimigos dele. Quando vem alguma coisa que dá errado, que faz mal ao salmista, há uma certa sensação de prazer destes inimigos. Eles podem dizer bem feito, bem feito. Eles têm um prazer no mal, um prazer que estes têm algum tipo de problema. Então vejam que inimigos terríveis. Ele diz aqui, inclusive, que demandam a vida dele. Ou seja, eventualmente podem até colocar em risco e pode até acontecer a sua morte, desejar a sua morte. Então, esses inimigos são inimigos bastante complicados aqui. Mas ele fala de um outro inimigo, e penso eu, muito mais complicado, muito mais difícil de conter do que esses outros que são esses homens. Ele diz aqui no versículo 12, não tem conta os males que me cercam. Ele dá a ideia aqui de para onde ele vira a sua cabeça, ele está cercado de males. E vejam só o que ele diz aqui: as minhas iniquidades, ou seja, ele fala do seu pecado, me alcançaram, e são tantas que me impedem a vista. Ele está cercado, ele tem dificuldade de enxergar, e diz mais, são mais numerosas que os cabelos de minha cabeça. Se pudéssemos contar, um pouco complicado você contar quantos cabelos tem, quantos fios de cabelos na cabeça de uma pessoa. E ele diz que a iniquidade dele, a quantidade, vamos chamar assim, seria muito mais numerosa do que os cabelos de sua cabeça. E o coração dele, o mais interno, o mais profundo do seu ser, desfalece, está cansado, está desanimado com isso aí. Ou seja, a sua própria iniquidade o faz sofrer e o faz sofrer bastante. Mas vejam aqui o que ele diz no Salmo, no início do Salmo, que ele fala da espera paciente e confiante no Senhor. Versículo 1 e 2. Esperei confiantemente pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro.
ele diz aqui que esperou confiantemente pelo Senhor. O tempo é o tempo do Senhor, não o nosso tempo. Em muitas ocasiões, nós temos aquela pretensão de definir o tempo e queremos as coisas, desejamos certas coisas no nosso tempo, mas o tempo não é o nosso tempo, é o tempo do Senhor. Existe uma outra versão deste salmo que está escrita um pouquinho diferente, que diz assim: eu esperava. Na versão corrigida do Almeida, diz esperei pacientemente. Ou seja, necessariamente não é uma espera que venha logo o resultado, mas é alguma coisa que pode demorar um tempo que não é propriamente um tempo que eu esperaria, que eu estaria na minha expectativa. Esperei confiantemente pelo Senhor, e ele se inclinou para mim, como uma figura de linguagem, como se Deus se abaixasse para me ouvir, quando eu clamei por socorro. Versículo 2: tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. Esse poço de perdição, irmãos, imaginem uma fossa, um poço, alguma coisa escavada na terra e profunda, e alguém é colocado lá dentro, e dentro tem águas que se agitam, mas não é uma simples água, ela é densa, ela é uma lama, essa lama que se agita e que se mexe. Isso ocorre de tal maneira que quem está lá dentro tem uma dificuldade muito grande de se mexer e de sair de lá. Mas a ideia aqui é que o Senhor tira desse tremedal de lama, e ele coloca os pés sobre uma rocha, firma os passos e permite que esta pessoa possa ficar numa certa posição segura. E entenda um detalhe aqui interessante, essa expressão que aparece aqui, um lugar cheio de lama, ela remete ao Sheol, que é aquela ideia de morte. Um certo rabi, Josué ben Levi, ele chega a dizer, ele fala de sete nomes que é dado à questão do Sheol, a morte, e estes nomes, 6 deles aparecem na Bíblia Sagrada. E tem aqui perdição, fossa, abissal, poço do tumulto, lama do lodaçal, sobre a morte. O único, segundo este rabi, que não aparece na Bíblia é o nome país subterrâneo. Mas a ideia aqui, irmãos, a ideia é que o salmista estava praticamente próximo à morte. E ele esperou ainda assim, mesmo próximo à morte, esperou confiantemente pelo Senhor, e o Senhor se inclinou para ele e o viu quando ele clamou por socorro. Aqui, continuando o Salmo, versículo 3, preste bem atenção o que ocorre com esse salmista. Salmo 43. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Então, Deus se inclina para ele. Deus o ajuda, Deus o socorre, e aí ele entoa um novo cântico ao nosso Senhor e Deus. E por conta disso, muitos outros homens verão isso, e também passarão a confiar e a temer o Senhor, porque eu agradeço ao Senhor, eu reconheço a sua ação, a sua bondade em minha vida, entoando cânticos de louvor. No versículo 16, ainda diz mais ainda com relação a essa gratidão a Deus. Folguem em ti e se rejubilem todos os que te buscam, os que amam a tua salvação, digam sempre, o Senhor seja magnificado. Então aqui ele fala de rejubilar, de se alegrar aqueles que buscam o Senhor, aqueles que amam a salvação, e que eles possam dizer sempre, sempre, continuamente, o Senhor seja magnificado, o Senhor seja glorificado. Então aqui, irmãos, é uma alegria que sentem aqueles que buscam o Senhor e que amam a salvação do Senhor. E aqui, irmãos, no versículo 4, há um contraponto, vamos chamar assim, um confronto entre duas coisas. Preste bem atenção no versículo 4. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança. Então, aqui eu tenho um tipo de homem, e esse tipo de homem, a confiança dele está no Senhor. Está no Senhor. Ou seja,
ele está entregue, dependente, ele de fato, ele anda com o Senhor. E aí, os outros homens são aqueles que pendem para a arrogância, são aqueles afeiçoados à mentira. Então, ele faz aqui uma certa oposição entre duas coisas. O homem que põe no Senhor a confiança e os outros homens que pendem para a arrogância e são afeiçoados à mentira. A ideia de afeiçoados à mentira aqui, irmãos, é que gostam da mentira, é que têm um certo prazer na mentira. E a arrogância leva muitas vezes à mentira, porque é algo que nós não devemos trazer para as nossas vidas. Aqui é um texto que o Senhor fala com relação a essa questão da mentira, o nosso Senhor Jesus, lá do Evangelho de João, dos versículos 37 a 44, preste bem atenção no que o Senhor diz aqui. Pensei que sois descendência de Abraão. Jesus não está falando a homens quaisquer, mas homens que têm uma descendência natural na carne de Abraão. Ele continua, que ele sabia que eles eram descendência de Abraão. Mas ele diz aqui, contudo, procurais matar-me, porque a minha palavra não está em vós. Eles querem matar ao Senhor Jesus, porque a palavra de Cristo não está neles. Ele continua, o Senhor, aqui. Eu falo das coisas que vi junto de meu Pai, vós, porém, fazeis o que vistes em vosso Pai. Então, Jesus está dizendo aqui que ele tem um Pai, que é o Senhor Deus, e que aqueles homens tinham outro Pai. Vejam que estes homens respondem, nosso pai Abraão, disse-lhes Jesus, se sois filhos de Abraão, praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que eu vi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras de vosso pai. Novamente Jesus fala que eles têm um pai que não é, esse pai não tem nada a ver com Abraão. E eles continuam, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Então eles reivindicam a filiação ao Deus vivo. Eles dizem que são filhos de Deus. Eles são descendentes de Abraão. E na cabeça desses homens, eles estão praticando o que é certo. Veja o que o Senhor Jesus diz aqui. Se Deus fosse de fato vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou. Pois não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Ou seja, aqueles que de fato são filhos do Deus vivo, são aqueles que amam a Cristo Jesus, porque Cristo veio da parte de Deus, foi enviado pelo próprio Deus. Na realidade, Cristo é o Deus encarnado, que veio a esse mundo para se entregar voluntariamente como sacrifício para aqueles que lhe pertencem, para aqueles que foram entregues a ele pelo Pai. E o Senhor continua aqui, na conversa com esses homens, ele diz aqui, qual a razão por que não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra. Aí o Senhor diz algo duríssimo. Vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhe os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então aqui, irmãos, a questão de homens arrogantes, afeiçoados à mentira, vemos aqui tudo junto aqui. Esses homens achavam que eles eram melhores, que eles eram especiais, porque eles eram descendentes de Abraão, e eles reivindicam a filiação ao Deus vivo. Mas o Senhor Jesus diz aqui que eles são, de fato, filhos do diabo, porque eles praticam a mentira. Então aqui, irmãos, é algo muito, muito complicado. E há um detalhe bem interessante, que lá em Gálatas, lá no capítulo 3, salvo engano, versículo 16 e 17, o apóstolo Paulo diz que os verdadeiros filhos de Abraão são os filhos na fé, aqueles que estão em Cristo. Esses são os descendentes verdadeiros de Abraão, e não aqueles que têm essa presunção de serem filhos do Deus vivo somente porque são descendentes de Abraão. E o Senhor diz mais aqui, ainda nesse capítulo 8, em versículos anteriores, ele diz aqui o Senhor, disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, sois verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade,
e a verdade vos libertará. Se eles permanecem na palavra de Cristo, eles são verdadeiramente discípulos de Cristo, e aí passarão a conhecer a verdade e serão libertados por essa verdade. Em João 14:6, o Senhor diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Ou seja, a verdade é Cristo. O que se opõe à verdade é mentira. E Cristo é o único caminho possível para se chegar ao Deus único, ao Deus verdadeiro, ao Deus criador de todas as coisas. E aqui o Salmo deixa bem claro: ou o homem põe a confiança no Senhor, ou ele é outro tipo de homem que pende para a arrogância e para aqueles que são afeiçoados à mentira. Aqui, irmãos, é uma questão que não é uma questão, vamos dizer assim, isolada, pontual, mas é uma tendência até dos homens, essa arrogância, essa presunção, porque eles têm alguma coisa que os outros homens não têm, pelo menos na cabeça deles. Há um certo entendimento de que são melhores, há uma certa comparação com o outro, porque ele é mais instruído do ponto de vista formal, ou porque ele tem mais recursos, ou sei lá, porque ele se acha melhor. Ele tem uma imagem exagerada de si mesmo. Mas preste atenção aqui em Apocalipse, no capítulo 3, a partir do versículo 14, quando o Senhor ele fala ao anjo da igreja em Laodiceia. Olhe como é que essa igreja era. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz. Sim, miserável, pobre, cego e nu. Então aqui, irmãos, o Senhor está falando ao anjo da igreja em relação à igreja que estava sob os cuidados dele. Mas olha como é que essa igreja era. Havia um senso comunitário de que eles eram ricos, que eles não precisavam de nada. Havia uma certa pretensão dessa igreja. E o Senhor diz aqui que, na realidade, eles são infelizes, miseráveis, pobres, cegos, e estão nus. Ou seja, eles não são nada do que pensam que são. E aqui, irmãos, muitas vezes existem muitos homens que arrogam para si uma certa justiça própria e não percebem que, de fato, são infelizes, miseráveis, pobres, cegos e nus. E aqui é um exemplo bem interessante que o Senhor nos mostra em Lucas 18, a partir do versículo 10 até o versículo 14. Preste bem atenção aqui. 2 homens, o Senhor Jesus falando, subiram ao templo com o propósito de orar. Um fariseu, ou seja, um homem religioso, um homem conhecedor das Sagradas Escrituras, um homem que era reconhecido pelo povo que o cercava como um homem que buscava Deus, que conhecia as coisas de Deus. Do outro lado, um publicano, alguém que estava a serviço do Império Romano, alguém que a ideia que todos tinham que era um pecador, alguém que ninguém queria pensassem que fosse como um deles. E vejam só, o fariseu posto em pé, orava de si, para si mesmo. Ele não estava orando para o Senhor Deus, ele orava para ele mesmo. E olha como ele orava, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Este homem achava que ele era justo, porque, de uma certa forma, ele não cometia aqueles pecados mais escandalosos, ele não era adúltero, ele não roubava. Ele diz mais adiante que jejuava 2 vezes por semana e dava o dízimo de tudo que ganhava. Então ele entendia que ele tinha uma certa justiça própria. E ele diz aqui: ó Deus, te agradeço, porque eu não sou como esses homens, nem ainda como publicano. Ele dá ponta para o publicano que ali estava. E vejam só como é que o publicano ora. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, porque ele sabia da sua indignidade, ele sabia da sua pobreza, ele sabia da sua necessidade, mas ele batia no peito e dizia: ó Deus, sê propício a mim, pecador.
ainda que ele entendesse de sua indignidade, ainda assim ele pedia a bondade, o favor de Deus sobre a vida dele. O Senhor Jesus diz aqui: digo-vos que este, e o Senhor fala do publicano, desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. E aqui, irmãos, eu vou até o Mateus 5, no versículo 3, no Sermão do Monte. Vejam o que o Senhor diz aqui: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Tem uma outra versão que diz: bem-aventurados os pobres de espírito, porque o reino dos céus pertence a esses. Aqueles que sabem realmente o que são, aqueles que entenderam a verdadeira natureza humana, a inclinação para aquilo que é mal, a inclinação para aquilo que não presta. Esses homens entenderam, e por causa disso, essa humildade vem a eles, esse reconhecimento de sua indignidade. Aqui, irmãos, voltando para o Salmo 40, no versículo 17, ele diz aqui: eu sou pobre e necessitado. Há uma certeza, há uma convicção da indignidade do salmista. Ele é pobre e é necessitado. Mas ele diz aqui: porém o Senhor cuida de mim, o Senhor ampara ele, o Senhor sustenta, o Senhor apoia ele, ainda assim. E ele continua: tu és o meu amparo e o meu libertador. O Senhor vai livrá-lo, o Senhor vai protegê-lo, o Senhor vai preservá-lo dos seus inimigos, sejam quais forem, sejam aqueles que têm prazer em ver o mal deles, seja ele mesmo com as suas iniquidades, porque Cristo Jesus liberta aqueles que são de Deus, de fato, dos seus pecados, porque esses pecados são perdoados, expiados por causa de Cristo. E Cristo é o verdadeiro libertador destes homens. Senhor, cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Ele pede para que Deus venha. Há uma certa ansiedade em que o Senhor venha logo. E aqui, irmãos, como aplicação, eu começo aqui com relação à arrogância. Temos que tomar muito cuidado com relação a essas coisas, porque é algo que podemos, eventualmente, por alguma coisa que recebemos, por alguma coisa que aprendemos, que fazemos, ou por algum recurso que chega às nossas mãos, não sei, o fato de muitas vezes sermos abençoados com um quinhão de alguma coisa pode nos tornar arrogantes, pode nos tornar soberbos. Apocalipse 3, 18 e 19 diz aqui, ainda com relação à igreja de Laodiceia: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Então, entendo aqui, irmãos, quem vai suprir as vestes para que não fique nu aqueles que pertencem a Cristo é o próprio Cristo. O Espírito do Senhor vai trazer essas vestes para cobrir a nudez, o colírio para que possamos enxergar e ver a verdade de Deus, para que possamos de fato perceber essas coisas. E até as nossas obras realizadas em Cristo, no Espírito, são obras aceitáveis a Deus, porque elas são conduzidas de uma certa forma pelo próprio Deus. E aqui no final, no versículo 19, diz aqui: eu repreendo, disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Que possamos nos arrepender e que Deus nos proteja da justiça própria. O salmista, o Davi, no Salmo 19, versículo 13, ele diz algo bem importante aqui: também da soberba guarda o teu servo, que ela não me domine, que eu não possa ficar soberbo com aquilo que eu sei, com o conhecimento que eu adquiri, que eu não fique soberbo porque eu sou rico, porque eu tenho recursos, que eu não fique soberbo por causa de algum título ou honraria que foi me dado. Ó Deus, tem misericórdia, que isso não me domine. E o salmista diz aqui: então serei irrepreensível e ficarei livre da grande
transgressão. Que o Senhor nos ajude e nos proteja de tão grande erro. Uma outra aplicação, temos que sempre, em todos os momentos, reconhecer a bondade de Deus. No versículo 5 do Salmo 40, diz aqui: são muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado e também os teus desígnios para conosco. Ninguém há que se possa igualar contigo. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Vejam só, ele reconhece as maravilhas de Deus em sua vida e também os desígnios de Deus para conosco. E ninguém se iguala a Deus nesse sentido. A bondade de Deus nos alcança o tempo todo. E ele diz que ele quer anunciar isso e falar, mas são tantos que nem se pode contar. Nós nem percebemos, não sabemos nem enumerar a bondade, cada ato de bondade do Senhor em nossas vidas. Ainda em relação a essas coisas, Salmo 40 ainda, no versículo 6 a 8, vejam só, também com uma aplicação. O Senhor não requer sacrifício ou oferta, mas o que Ele quer de nós é que busquemos fazer a vontade de Deus. Salmo 46, versículo 6 a 8. Sacrifícios e ofertas não quiseste, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis aqui estou, no rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Então, entendo aqui, irmãos, quando o salmista fala de sacrifício e oferta, ele está se referindo àqueles sacrifícios de animais, aquelas ofertas que eram definidas lá no Pentateuco. Mas aqui, essas ofertas aqui, irmãos, elas tinham o intuito de que houvesse a expiação do nosso Senhor, mas elas apontavam, de fato, para o sacrifício, a expiação em Cristo, para o Cordeiro de Deus que tira os pecados do mundo. E por causa disso, não há necessidade de sacrifício ou oferta nenhuma. E aqui ele fala da revelação, porque o rolo do livro, a palavra, as escrituras, elas, de uma certa forma, elas falam a nosso respeito porque elas nos confrontam. Então temos que buscar, andar, entender, sermos instruídos por esta palavra. E ele diz aqui: agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, e a única possibilidade em que nós nos agrademos de fazer a vontade de Deus é quando conduzidos pelo próprio Espírito de Deus. E a lei, ela vai estar no nosso coração e ela vai nos dirigir na vontade de Deus. Porque, como diz lá o livro de Joel, no coração está impressa a lei de Deus. E aí os homens vão andar, aqueles conduzidos pelo Espírito, vão andar segundo a vontade do Deus vivo. Ainda como aplicação muito importante, vejam aqui o versículos 9 e 10 do Salmo 40. Proclamei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais cerrei os lábios, tu o sabes, Senhor. Não ocultei no coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. E aqui, irmãos, é um dever nosso, daqueles que conhecem a Deus, daqueles que foram reconciliados com o Senhor. Estes têm a obrigação de proclamar as boas novas de justiça. Nunca, nunca cerrar os lábios, mas proclamar. O salmista diz que ele faz isso, que ele está proclamando. Nunca ocultar no coração a justiça de Deus, mas falar da fidelidade dele, da salvação dele em Cristo. E não esconder de ninguém a graça e a verdade que vem em Cristo Jesus. Então, é um dever dos homens, então, que possamos ficar incomodados e que possamos sempre, em que houver possibilidade, falar dessa bondade de Deus em Cristo Jesus, para todos os homens que, de alguma forma, nós temos algum tipo de relacionamento, seja no dia a dia, seja em qualquer lugar onde eventualmente possamos ir. Outra aplicação. Independentemente, a última aplicação, irmãos, independentemente das circunstâncias, apesar delas, mesmo no infortúnio, mesmo na tristeza, confiar no Senhor. Eu vou simplesmente ler os salmos, e os irmãos prestem bem atenção. Eu vou ler alguns salmos
do Salmo 40, perdão, alguns versículos do Salmo 40. Versículos 1 a 3. Esperei confiantemente pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um tremedal de lama. Colocou-me os pés sobre uma rocha e me firmou os passos. E me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Versículo 11. Não retenhas de mim, Senhor, as tuas misericórdias. Guardem-me sempre a tua graça e a tua verdade. Versículos 16 e 17. Folguem e em ti se rejubilem todos os que te buscam. Os que amam a tua salvação digam sempre: o Senhor seja magnificado. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus meu. Oremos, irmãos. Senhor Deus, tem misericórdia, Pai. Tem misericórdia da minha vida. Tem misericórdia das nossas vidas. Nos protege, Pai, da soberba, da arrogância, Pai. Que possamos entender a nossa verdadeira condição. Que possamos entender que ainda que eventualmente algum de nós possa ter mais instrução, possa ter mais recursos, possa ter mais riquezas à sua mão, isso não os torna melhores do que ninguém. Ó, Pai, nos guarda de tão grande transgressão, né? E que possamos ser disciplinados, cuidados por Ti, para sairmos eventualmente de um caminho como esse, Pai. Nos ajuda, Pai Santo, a reconhecer a Tua bondade em todos os momentos de nossa vida, mesmo nos mais difíceis, Pai. Mesmo naqueles em que ficamos entristecidos, desanimados, desfalecendo, mas ainda assim, Pai, que possamos reconhecer que Tu és bom, Pai, que Tu és bom, que Tu és o Deus bendito e que Teu nome seja magnificado, Pai. Ó Deus, nos ajuda, nos confronta com a Tua palavra, Pai, que possamos mais e mais ler da Tua palavra, sermos edificados por ela e que ela possa revelar a Tua vontade e que o Teu Santo Espírito possa nos conduzir em fazer a Tua vontade, Pai. E, ó Deus, que os nossos lábios possam sempre, sempre, sempre proclamar o Evangelho, as boas novas de salvação em Cristo, Pai. Nos inquieta nesse sentido, Pai. E, ó Pai Santo, que possamos sempre, sempre confiar em Ti, a despeito de toda e qualquer circunstância. Em nome de Cristo Jesus que nós te oramos, Pai Santo. Amém. Amém. Meus irmãos, que os irmãos possam ter um domingo abençoado, uma semana também abençoada, e que o Senhor tenha misericórdia de cada um, e que a sua bondade, a sua graça possa nos alcançar nesses dias, nessa semana que vai entrar. Deus abençoe cada um dos irmãos. Eu oro em nome de Cristo Jesus, Senhor. Deus abençoe os irmãos. Amém.